Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, minha querida cidade de Cariacica. Está começando mais uma edição do programa Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. E nesta edição teremos a presença de Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi prefeito da cidade de Vitória. E vamos trabalhar o tema dos prefeitinhos. Quero então dar boas-vindas ao Luiz Paulo, seja bem-vindo ao Plataforma 2020. Para nós é uma grata alegria, Luiz Paulo, até porque nós reconhecemos a sua envergadura política e todo o trabalho que você já realizou na Prefeitura de Vitória e também no Estado do Espírito Santo. E hoje, à frente do Instituto, tem uma tarefa primordial para orientar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, juntamente com todas as prefeituras. Seja bem-vindo ao Plataforma 2020. Eu que agradeço, Celso. Quero também agradecer e dar os parabéns por essa iniciativa. Acho que essa sua iniciativa qualifica o debate em Cariacica. Eu tenho colaborado aqui em Cariacica com a administração do prefeito Juninho, estive no planejamento estratégico. É um município que é fundamental para a região metropolitana, tem potenciais extraordinários, mas ainda é preciso olhar que ele tem uma parte da agenda vinculada a desafios que já foram superados por outras cidades, mas Cariacica tem um potencial de desenvolvimento extraordinário. E eu acho que essa sua iniciativa qualifica o debate e isso é bom para todo mundo. Eu acredito, continuo acreditando na política e no debate como sendo o único caminho para fazer as coisas melhorarem. Eu não jogo a toalha. Então, é um prazer estar aqui com você. Luiz Paulo, nesse período onde você atuou como prefeito de Vitória, nós ouvimos, mesmo aqui da cidade de Cariacica, a experiência positiva que foi os prefeitinhos na cidade de Vitória. Nós gostaríamos de conhecer um pouco melhor como se desenvolveu a ideia, como foi implementado, para que a gente possa fazer o raio-x de como essa ideia também pode ser absorvida para implementarmos num futuro de uma gestão na cidade de Cariacica. A primeira pergunta que fica é de onde surgiu essa experiência administrativa? Foi uma ideia pontual? Foi a partir de uma outra experiência de outro estado, de outra cidade? De onde surgiu a ideia dos prefeitinhos? Olha, Celso, a ideia dos prefeitinhos não fui eu que inventei. Em São Paulo tem 34 regiões administrativas, eles são chamados de subprefeitos, no Rio de Janeiro também. Todas as grandes cidades do mundo, elas se dividem em regiões administrativas. No Brasil, como nós não temos o voto distrital, nós não temos o que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o vereador é o prefeitinho, porque tem o voto distrital. Então, o vereador é eleito num distrito, num bairro, num pedaço da cidade. E ele é a figura administrativa mais perto do cidadão. E ele é que cuida de todos os serviços da prefeitura ali. Também, em outros países do mundo, não existe muito essa separação do legislativo com o executivo. E eu gosto muito dessa ideia, colocar que a Câmara ela não é o legislativo municipal, ela é um conselho gestor. Ela deveria ser o prefeito e a Câmara juntos, gerindo a cidade, numa administração colegiada. É assim na maioria dos lugares do mundo em que eu estudei e tive a oportunidade de ver. Então, como a gente não tem voto distrital, não tem a ideia do prefeito e presidente da Câmara, como é nos Estados Unidos. O prefeito é eleito separadamente, mas ele é o presidente da Câmara. Então, não tem negócio de base do prefeito, oposição ao prefeito. O prefeito e a Câmara administram juntos a cidade. Funciona como a Câmara se fosse um conselho de administração. Esse é um modelo nosso no Brasil, que eu acho que ele é imperfeito, mas ele pode ser adaptado para funcionar melhor. Foi isso que eu pensei. Então, como nós criamos os prefeitinhos no meio do meu primeiro mandato, então nós já tínhamos feito um ajuste fiscal importante, previdenciário,
conseguido conquistar uma capacidade de investimento com recurso próprio. Então, o que nós fizemos foi que eu tinha 7 representantes do prefeito em cada região. Então, eles interagiam, então nós criamos uma espécie de conselho em cada uma das 7 regiões, né, com o vereador da região ou vereadores da região, líderes comunitários, líderes empresariais, líderes religiosos. Então, ali tudo acontecia ali na região, as prioridades e principalmente aquele investimento ou aquela obra, aquela pequena obra ou serviço que era prioritário ali e urgente ali, consertar o telhado de uma escola, acertar o canteiro ou a calçada de uma unidade de saúde, reparar um buraco, uma escadaria de um morro. Pequenas obras e intervenções de serviços eram decididas e executadas lá na regional. Nem vinha ao gabinete do prefeito. Pra você ter uma ideia, Celso, né, nos primeiros 2 anos, os prefeitinhos, eles atendiam, em média, 300 pedidos por mês. Vezes 7 regiões, você vê. Então, eles faziam um relatório e eu via o relatório. E a demanda que não conseguiu ser atendida, tinha que responder. Não conseguiu ser atendida, por que não conseguiu? Cada um tinha um recurso financeiro e, de maneira descentralizada, ele resolvia os pequenos problemas de manutenção da cidade. Então, em Vitória, nessa época, o investimento de manutenção separado do investimento estruturante. O investimento estruturante eram grandes pontes, ou urbanização de Camburi, Fernando Ferrari, e o principal projeto estruturante que eu fiz foi o Projeto Terra, que era a urbanização dos morros e dos mangues. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar, primeiro, só funciona prefeitinho se você tiver saudável do ponto de vista fiscal e tiver um dinheiro reservado para obras de manutenção. Segundo, o prefeito tem que delegar. As pequenas coisas tem que deixar para ser resolvido pelo subprefeito ou prefeitinho, junto com os vereadores, líderes comunitários, com a comunidade lá resolve. Não, isso aqui nós vamos fazer dessa maneira, pega lá e faz. Tem uma empresa contratada, contrato guarda-chuva, ela vai lá e resolve rapidamente, sem burocracia, sem nada. Então, essa experiência ela foi extraordinária, não é uma invenção, ela funciona assim em outros lugares. Agora, eu defendo, Celso, para encerrar, eu defendo o voto distrital. Falando em gestão democrática, que é exatamente o esforço que uma gestão pública faz de ser interlocutora das vontades das comunidades, do conjunto de cidadãos. Esse discurso de gestão democrática ele é mais atual, né? Sim, isso veio para a gestão pública nos últimos períodos. E já nesse período onde você foi prefeito de Vitória, onde esse discurso não estava tão latente, é uma forma de também democratizar a gestão, onde você tem uma participação direta nas decisões, nas escolhas das obras, da necessidade de serviços naquele território. Mas uma pergunta que fica também, como que era feita a escolha desses chamados prefeitinhos ou subprefeitos? Na minha época, os prefeitinhos, como era uma experiência, no caso de Vitória, eles eram escolhidos pelo prefeito, a força deles era a força derivada da força do prefeito. Então, eles eram meus representantes pessoais naqueles locais, eles negociavam, eles decidiam em nome do prefeito. E havia uma regra, eles decidiam obras e serviços considerados de manutenção, de pequeno porte e urgentes, para serem feitos muito rapidamente. Mas eles atuavam também na segurança pública, tinha um conselho de segurança em cada local, interagiam com a polícia militar, com a polícia civil, monitoravam, né, isso que agora o governador Casagrande está fazendo com o Estado presente, todo mês vendo os indicadores dos bairros mais violentos, que medidas foram tomadas. Os prefeitinhos faziam isso, né? Eles também interagiam com a área de saúde, educação, ele viu os problemas mais próximos do povo. Com isso, o prefeito ele ficava mais concentrado nos projetos estruturantes, nos projetos realmente mais profundos, que exigiam captação de recursos externos, né? Então, isso eu acho que foi um modelo que funcionou muito bem. E esse modelo é um modelo extremamente democrático.
para mim, não tem contradição entre a democracia representativa e a democracia direta, porque, ainda mais agora, com celular, com internet, com rede social, as pessoas se comunicam diretamente com o prefeito, manda o WhatsApp para o prefeito e quer ver suas demandas respondidas, né? Luiz Paulo Veloso Lucas, me parece que na trajetória da sua administração, desde a implementação até o encerramento da gestão, houve um desenvolvimento diferenciado desta política dos prefeitinhos. A minha pergunta é, qual era o vínculo que os prefeitinhos tinham no início com a administração pública? Qual era a vinculação desses prefeitinhos com a administração? Quando começou, Celso, os prefeitinhos, eles não tinham nenhuma equipe, eles eram só o representante do prefeito, eles faziam um papel de articulação, né? E isso foi no início, no primeiro mandato, eles tinham status, eu criei cargos em nível de subsecretaria, e eles eram subsecretários, e eles trabalhavam articulando as prioridades e o atendimento das demandas das lideranças comunitárias, dos vereadores, e tentando resolver os pequenos problemas do dia a dia da cidade, né? Para ter a ideia de ser um prefeito ter 7 pares de olhos e de pares de mãos, né, na cidade, dava mais capilaridade e capacidade de decisão, né, nessas questões. É muito importante a gente separar os problemas dos problemas corriqueiros dos problemas mais estruturais. Os problemas mais estruturais exigem um aprofundamento, uma reflexão, tratar de alternativas. E tem problemas ou desafios que são menores em termos de valor, menores em termos de tempo de solução. Então, uma decisão dessas tem que ser imediata. Então, buscando essa agilidade, essa eficiência, foi que a gente implantou essa metodologia. Mas aí, quando eu fui reeleito, em 2000, isso deu tanto certo, os vereadores adoravam. No início, eles ficaram desconfiados. Não, esses caras vão ocupar meu lugar. E tal. Mas isso não aconteceu. Primeiro que nenhum secretário nem prefeitinho foi candidato. Eu não deixei. Eu sempre respeitei o mandato, o voto popular. Então, para mim, a autoridade era o vereador, não era o secretário. Então, o secretário é que tem que pedir para falar com o vereador, porque o vereador tem voto. O secretário é o funcionário da prefeitura, ele não é autoridade. Da mesma maneira, o prefeitinho. Então, essa metodologia deu aos prefeitinhos um status político muito grande. Aí, no segundo mandato, eu fiz uma evolução. Eu dei aos prefeitinhos uma estrutura de secretaria. Eles tiveram status de secretários, passaram a ser ordenadores de despesa e tiveram estruturas de secretaria. Com isso, eu diminuí a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços, a Secretaria de Meio Ambiente, todas as demais secretarias passaram a cuidar só dos projetos maiores, aqueles que exigiam licitação e tal. Aqueles que eram corriqueiros do dia a dia, nenhuma secretaria cuidava deles mais. A Secretaria de Saúde, por exemplo, não ficava preocupada em fazer pequenas obrinhas nas unidades de saúde, não era a comissão de licitação da Secretaria de Educação que ia lá reformar a escola. Pequenas reformas e consertos era feito pelo prefeitinho, né? Não era feito pela Secretaria de Educação, ela se preocupava mais com o projeto pedagógico. Essa coisa da manutenção foi descentralizada, ganhando muita agilidade. Então isso passou a ser realmente uma marca da qual eu tenho muito orgulho. A partir do relato que o Luiz Paulo Veloso Lucas está aqui dialogando conosco, a palavra-chave é descentralização administrativa. Isso vai gerar celeridade, vai gerar que o governo municipal esteja mais próximo da comunidade, esteja em diálogo permanente e, acima de tudo, com esse vínculo de remuneração, mas também de estrutura, porque assim a gente consegue atingir os objetivos e os resultados de forma mais célere. Isso é fundamental hoje quando a gente fala de administração pública, que uma das grandes reclamações, Luiz Paulo, que a população em geral fala no dia a dia, é a morosidade e a demora do retorno
a partir de uma demanda reclamada de uma população, de uma comunidade, ou até mesmo do indivíduo, como você muito bem lembrou hoje. As pessoas, pelos aplicativos, não só conversam, mandam vídeo, mandam foto, até faz as publicações com críticas. Então, realmente é um desafio, né, a inserção dessa democratização a partir dos meios de comunicação para uma gestão pública. Cariacica hoje, Luiz Paulo, tem 13 regiões administrativas. Eu gostaria que você encerrasse para a gente esse bate-papo, muito frutífero, diga-se de passagem, com que indicativos a gente pode, pensando o futuro de Cariacica, a partir desse modelo implementado por você na sua gestão, a gente pode trazer para a cidade de Cariacica. Olha, Celso, são 13 regiões, né? Então, eu acho que cada uma delas deveria funcionar como uma mini cidade, né? Então, tem um vereador, mas mesmo que não seja distrital, porque eu acho que um dia vai ser vereador distrital. Aí o prefeitinho vai ser o vereador eleito, não escolhido pelo prefeito, mas o vereador eleito. Aliás, em São Paulo, houve uma movimentação no primeiro governo do Haddad para eleger os subprefeitos. Mas, bom, já que você vai eleger os subprefeitos nas regiões, elege o vereador, não precisa ter 2. Aí não, aí basta eleger 1. Então, eu acho que você pode estruturar o funcionamento da Câmara colocando... Tem vereadores, eventualmente tem alguns vereadores que são temáticos, não são distritais, né? Eu sei, bom, em Vitória eu conheço melhor, tem alguns vereadores que são mais ligados ao tema da saúde ou do transporte e que eles preferiam ficar cuidando de uma comissão de transporte, de uma comissão de saúde. Mas outros vereadores são distritais, então eles deveriam ser uma espécie de presidente do conselho comunitário de cada uma dessas 13 regiões. O prefeito indicaria um subprefeito ou prefeitinho, porque essa nome prefeitinho não foi eu que dei, não. Foi o povo que deu. O povo que deu, né? O povo que foi o nome carinhoso. O nome carinhoso. É gozado que tem figuras como, por exemplo, Zé Eugênio, que foi secretário de todos os governos aqui, foi presidente do Sebrae. Ele disse que o cargo público que ele desempenhou, que deu a ele maior satisfação, foi prefeitinho da região de Jardim Camburi, porque ele era realmente um cara que resolvia os problemas e eu dizia assim, olha, ninguém precisa de me pedir autorização para fazer gol. Isso não pode ser gol contra, né? Mas não precisa de me pedir autorização para resolver um problema da população, um problema real, se vocês tiverem certeza. Então eles tinham alta delegação, também eram profissionais com nível eram pessoas sêniores, experientes, tanto tecnicamente quanto politicamente. Essa é uma outra coisa, sabe, Celso? Virou moda as pessoas acharem que a administração pública sem político vai melhor. Isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda, é um erro, né? Não é porque tem políticos que fazem política atrapalhando a administração e está cheio deles, que toda vez que você coloca políticas e políticos no meio, você piora a qualidade da administração. Na verdade, a administração boa, ela tem que ter boa técnica e boa política. E o essencial é ter boa política. O bom político é um bom líder, o que sabe o que é prioritário, o que sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Essa decisão, ela não é técnica. O técnico, ele dá os dados, bota os dados em cima da mesa. Mas o líder, que é o político, que tem respaldo da população, é que vai escolher. Mas, não, vamos fazer isso. E isso não. Essa decisão é sempre uma decisão política. Por isso que boas administrações são quando bons políticos se cercam de bons técnicos. E ela está próxima da população, descentralizado. Aí é uma coisa básica, é você separar o que é do dia a dia do que é estruturante. Se você ficar só cuidando do dia a dia, você não faz nada estruturante, né? As coisas estruturantes costumam levar muito tempo, costumam ser caro e que tem efeito só de médio e longo prazo, né? Nós construímos, por exemplo, a urbanização de Ilha das Caieiras, que é um orgulho para todos nós, um polo gastronômico, um centro cultural, um atrativo para a cidade toda, de uma favela, de uma palafita, mas não foi da noite para o dia. E não foi a prefeitura que construiu, a prefeitura fez algumas obras, teve que convencer a população,
teve que botar as desfiadeiras para trabalhar em cooperativa. Foi muito difícil, a mulherada cooperar, você sabe que é difícil. Convencer da ideia, Convencer da ideia, acreditar que aquilo ali... Eu falava, isso aqui vai ser... No futuro vão vir os iates lá do Yacht Clube, com o pessoal rico, vai estacionar aqui no Pia e vai vir comer muqueca, vai vir comer mariscada. Esse cara tá maluco. Mas vamos sonhar esse sonho junto, todo mundo junto. A prefeitura faz a sua parte. Mas se vocês também não fizerem a parte de vocês, a gente não vai desenvolver. Eu acho que só assim que a gente melhora as nossas cidades. E uma outra coisa que eu queria dizer para você, Celso, é o seguinte, é que nenhuma cidade está condenada à estagnação. Nenhuma cidade está condenada a não melhorar. Cariacica é uma cidade extraordinária, tem um povo maravilhoso, tem ativos ambientais extraordinários e já conseguiu atrair empresas de logística, tem uma posição privilegiada né, na conjunção aí das principais rodovias, e ela precisa acreditar no seu futuro, sonhar com os pés no chão e caminhar, né, com determinação na direção de um futuro melhor. Tenho certeza que vai ser motivo de muito orgulho, tanto para os cariaciquenses, mas como para todos os capixabas. Quero agradecer nesse momento a presença do Luiz Paulo aqui no nosso Plataforma 2020. Obrigado, Luiz Paulo. Espero que a gente se veja mais adiante. Temos muitos temas para a gente conversar junto, tá? Maravilha. À disposição. Obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou a Plataforma 2020, nessa edição super especial, fica uma grande mensagem para Cariacica, para que possamos avançar com firmeza e consistência, uma gestão que reúna o técnico, que reúna o político, com propostas e prioridades bem antenadas com o que a população deseja e com o que a cidade precisa. Eu acho que esse é o maior desafio, e na experiência dos prefeitinhos que o Luiz Paulo bem retratou para a gente aqui, nós temos um modelo de gestão participativa, democrática e que possa ser célere nas respostas à população. Quero te convidar também a curtir, a compartilhar, a divulgar para os seus amigos e amigas o Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. Um abraço e até a próxima.